Sejam bem-vindos ao canal Missões na Europa. Eu sou Cleiton Carvalho e hoje nós conversaremos com Joedson Costa, diretamente da Itália, e ele vai trazer muitas informações interessantíssimas sobre o novo módulo do curso de missões do canal Missões na Europa. Então, para que vocês já fiquem familiarizados aí com o que vai acontecer a partir do mês de novembro na Escola de Missões do canal Missões na Europa, o Joedson vai nos trazer muitas informações. O meu nome é Glauber Destro, eu sou um missionário evangélico aqui na Europa e eu amo discutir missões e como está o cristianismo nesse continente. Eu já falei o nome dele, mas eu peço que ele se apresente, fale um pouquinho aí de que lugar do Brasil ele veio e um pouquinho sobre ele. Joedson, muito bem-vindo, prazer estar com você aqui no Missões da Europa. Beleza, tudo jóia? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo agora, né? Bem, eu sou Joedson Costa, né? E venho do Paraná, venho do Brasil, eu sou nascido em São Paulo, mas vivi minha vida toda no Paraná. E já faz alguns anos que nós estamos aqui na Itália, né? Sempre trabalhando e servindo ao Senhor também. Eu saí do Brasil em 2004, dia 1º de junho de 2004. Eu já estou na Europa, passei um período em Lisboa, um ano e meio mais ou menos, final de 2005, final de outubro de 2005, cheguei aqui na Itália. Então já são quase, está fazendo já 15 anos, cara. Eu hoje moro, bem, desde quando eu estou aqui na Itália, eu sempre morei aqui no norte da Itália. Estou próximo em Veneza. Ok, moro numa cidade chamada Belluno, bem próximo de Veneza mesmo. Pronto, eu estou aqui compartilhando o mapa, compartilhando a tela. Isso. Então você está em Belluno. Belluno, que é próximo, 50 minutos de Veneza. Pronto, então vocês que estão aqui nos acompanhando, aqui está a Itália e aproximando aqui Veneza e ao norte de Veneza, 50 minutos. 50 minutos. Uhum. Tem aqui a cidade de Belluno. Muito bem. Sim, já começando ali as montanhas, entendeu? A parte já que vai estendendo até a Suíça, os Alpes suíços. Veja lá, isso aí. Exatamente. É Belluno. Muito bem. Então você está na região de Belluno. Joedson, Sim. Então a Veneza é a grande cidade aí da região, é isso? Sim, que é o Vêneto, né? Seria o estado, né? E Veneza é a capital da região. Legal. Tá? E como é que foi a sua adaptação aí, cara? Você saiu do Brasil, saiu do Paraná e teve essa passagem então por Portugal, Lisboa, mas chegou na Itália e você se adaptou logo, foi difícil? Vamos supor assim, a adaptação maior, quer dizer, o aprendizado seria a língua, né? Eu cheguei aqui, eu não falava nada, cara, eu não falava nada de italiano, aprendi aqui, aprendi sim com alguns meses, tive que correr, tive que ir para a escola, entendeu? Aqui tem a escola para estrangeiros, né? Na cidade, então fui para a escola também. Logo depois que eu cheguei aqui, questão de 2 meses, nem 3, 2 meses e pouco, comecei a trabalhar, comecei a conviver com italianos, que isso é muito importante, né? Você conviver com pessoas que falam a língua madre, né? A língua do país. Também não é que é tão simples, porque aqui, eu não sei se você sabe, a Itália, antes de ter uma língua, ela tinha só os dialetos. Então, tem vários dialetos. Entendeu? A língua nasceu depois. Então, mas a maioria fala a língua, os mais velhos, aqueles de 70, 80, tem alguns que falam muito mal a língua, falam mesmo o dialeto. Mas a grande maioria fala a língua. Então, você tem adaptação. Tem essa adaptação também. Na vida normal, você tem que, quando você chega aqui, você tem que conhecer os hábitos, os costumes, da onde você está, né? Você vai viver, porque é uma mudança muito grande, né? A cultura, conhecer o local, porque senão não entrar em choque, né? Senão você entra em um choque cultural muito grande, que é diferente. Por mais que nós no Brasil, principalmente eu que venho do Paraná, o sul do Brasil, tem muita origem italiana, né? Muito forte em muitos lugares, mas tem os costumes,
né, os hábitos dos italianos, mas tem muita coisa ainda para aprender quando você chega aqui. Tem muita Legal. coisinha. Isso do idioma eu não sabia. Muito, muito interessante, né? Um país como Itália, as pessoas Sim, ainda falam dialetos. sim, 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 sim. É o mais utilizado. E é interessante a gente falar também que o idioma é algo fundamental quando você quer imergir numa outra cultura, e ainda mais com Exatamente, dialetos, né? O brasileiro está acostumado muito exatamente. com o português, em falar português, porque a gente é um Sim, país continental, não tem tanto contato com outras línguas. Mas na África, por exemplo, e aqui na Europa, sim. as pessoas sempre falam mais de um idioma porque o contato é muito fácil com pessoas de outro país, né? Sim, sim, exatamente. Aqui em torno, por exemplo, onde nós estamos aqui, como nós estamos no norte, né? Muitos aqui falam também o alemão, né? Não vão falar com você, não quero que as pessoas se assustem quando nós falamos de dialeto, que vão chegar para você e vão falar só dialeto, não vão falar, não, eles falam a língua, né? Mas é muito comum entre eles falarem o dialeto. Ok? Muito comum. Isso é uma coisa que você deixa como secundário para aprender. O principal é a língua. Porque se chegar aqui, eles vão responder você também na língua. Que é a Com a língua língua. oficial, né? É língua Pronto. oficial. Eu vou aproveitar para falar para quem está nos assistindo, Edson, que o canal Missões da Europa também tem uma escola de idiomas que é justamente para ajudar aqueles vocacionados, os que são candidatos ao campo, né, ou aqueles que já estão em preparação para ir para o campo, a aprenderem o idioma daquele país que você vai. Se você não souber falar o idioma, você vai ter uma barreira muito grande para conseguir falar com as pessoas de onde você está. Então, aqui embaixo na descrição do vídeo também tem um link para você saber mais informações a respeito do curso de idiomas do canal Missões da Europa. Você vai estudar com professores que moram, né, nesses países. Por acaso, o professor de italiano é o Fabiano Nicodemo, né, que já mora, é brasileiro, mas já Sim, mora na Itália há mais de 20 anos e sim. tem muito conhecimento da língua. Então, são pessoas envolvidas em missões e que falam, que dão aula desse idioma. Pode clicar no link aqui embaixo na descrição do vídeo para saber mais informações de como aprender um idioma, e por acaso é o italiano. Bom, mas eu queria que você falasse dessa questão de adaptação, Joedson, a respeito da Itália. A gente conversou anteriormente, falando eu vou compartilhar a tela aqui, de como é que é Sim. dividida a Itália, né? Você estava me explicando essa questão, eu queria que você falasse um pouquinho isso para as pessoas entenderem. Sim, veja bem, é um país com uma lei, uma política, mas a realidade hoje da Itália, ela tem duas realidades diferentes, tá? Nós temos uma realidade que existe no norte e uma realidade do sul, ok? Vamos dividir assim, vamos dizer desse modo. Praticamente nós temos hoje que o norte da Itália é industrial, ok? E o sul da Itália é agricultura, né? Eles trabalham mais nessa parte. Depois nós temos, assim, diferenças de respeito de leis, nós temos diferenças que a lei é uma só, como eu estava dizendo, só que a prática pode mudar. A prática Certo. pode mudar. O norte, ele é mais, assim, a lei diz isso, é isso. O sul não. O sul ali diz isso, mas nós podemos fazer isso aqui, né? O famoso jeitinho brasileiro, né? Que a gente tanto ouve, né? E depois, só que nós temos outros lados também muito interessantes, diferentes. Por exemplo, o sul da Itália, eles são mais tementes a Deus, ok? Eu digo como proporção, por exemplo, hoje você vai no sul da Itália, você encontra igrejas de 4 membros. Existe, entendeu? Sul. Você vai no norte, não existe isso. No norte da Itália não existe. São igrejas pequenas, como eu estava dizendo para você antes, né? Acho que a maior igreja aqui dessa região que é a minha, entendeu? Nós somos em quase 300 membros, é a maior, mas tem muitas igrejas aqui que tem 40 membros, 20 membros, 80 membros, essa é a média das igrejas, Certo. No ok? sul, Quando encontra igrejas, nem todas... cortou aqui quando você falou do sul. No sul você tem igreja de 4. Ok. Então, no sul você tem igrejas até de 4.000 membros. Ah, certo. Ok, 4 Encontra, mil membros. certo? Aqui no norte já não tem isso, certo? A igreja, máximo 300 membros, e daí para menos. Tem igrejas de 30 membros. Tá, mas esses 300 membros,
o Joedson, não são em uma só congregação, não é? Não, não. Por exemplo, se eu pegar uma congregação, que seria a minha, pensando só numa congregação, ela vai ter uns 160 membros. Certo. Em uma congregação, ok? Mais ou menos isso aí, essa média. 160, 170. Em uma congregação. Mas a maioria é 40, 60, até de 30 membros. E são igrejas, às vezes, igrejas que têm já seus 25, 30 anos e tem 30 membros. Porque no norte é muito assim, tá? Da Itália. Outra questão também, que eu tinha comentado até com você antes, a questão do temor a Deus, né? Porque nós temos hoje um sul que teme a Deus, né? Que você tem um respeito maior com o Senhor. E nós temos o norte aqui, que é uma questão mais difícil, a blasfêmia, eles blasfemam demais, mas você conversa com um jovem hoje, ele já cresceu ouvindo a blasfêmia. Então, se cai qualquer coisa da mão dele, é um motivo para blasfemar, né? Então, são situações diferentes nessas questões. É um lado onde o dinheiro reina, entendeu? É muito rico o norte da Itália e o dinheiro é o senhor deles. Caramba, você falando assim, me veio aqui um filme dos tempos de Jesus, né? Então, essa coisa dos romanos Sim, de jogarem a culpa para Deus e, na verdade, sim, sim, sim. está muito E ligado continua com isso. assim, tá? Não pense que mudou muito aqui, não. Continua com mesmo, um pouco a mesma mentalidade. Caramba! E Joedson, qual que é a influência da Igreja Romana, da Igreja Católica nisso? Porque a gente ouve muito Cara, falar que a Itália é um país católico, mas não é bem assim? Como é que é? então, aí nós vamos dividir de novo, mais um pouquinho. O Sul é um país católico, ok? Praticante. O Certo. Norte não é um católico praticante. Eu tenho muitos colegas de trabalho que são até ateus. Uma grande parte. Eles não acreditam em Deus por motivos, para te explicar um pouco. Vamos colocar as desculpas assim. Hum, O motivo é porque a igreja tem muito bens e tem muitas pessoas passando fome. Então eles começam a colocar isso na balança. Começam a falar como que eles têm muito e o povo está precisando e não tem. Então isso eles começam a se afastar. Quer dizer, se afastar da igreja, né? Não estou falando de Deus porque na verdade ele não conhece Deus. Ele certo. não conhece Cristo. Então, e se você pergunta para essa mesma pessoa, alguns falam, não, eu sou ateu, outros podem chegar para você e falar, não, eu sou católico, mas ele é católico só por uma questão, porque a família Tradição. vem da tradição, porque a família vem do catolicismo, entendeu? E continua sendo. E continua. Eles têm muita dificuldade, assim, muito sério, quando um se converte, a chegar à família e falar que se converteu ao evangelho. Entendeu? Não Certo. estou dizendo igreja. Por quê? Porque a família pode muitas vezes não olhar mais o bem, pode até, não digo ao ponto de renegar, ou não aceitar a pessoa, mas olhar muito mal por isso, quando não chega mais extremo. Entendeu? Porque eles converteu e para eles a tradição é católica. É um país Entendi. católico, mas com esses problemas. Tá? Um dos. Entendi. Poxa, então há um contraste a gente saber de um país onde está lá o Vaticano, dentro dele, né? O país dentro de outro Sim, país, onde está o Papa, mas mesmo assim sim. ter muitos ateus. Isso mostra fortemente esse cenário da Europa, né? Que é considerada por eles Cara, mesmos como um continente pós-cristão. É claro que isso não existe, porque sim, Cristo é eterno, mas eles dizem sim, que sim, já sim. mudaram Mas de era. eu te dou um exemplo, eu te falo uma coisa assim, desculpa te interromper. Eu te dou um exemplo, por exemplo, aqui quando acontece uma procissão, tem um motivo de Hum, procissão, certo? Tem várias igrejas aqui, igrejas católicas, mas na procissão você vê 50 velhinhos. Você não vê os jovens. Alguns podem acontecer de estar ali, porque está junto com o avô, com a avó. Mas hoje a certo. maioria dos jovens, eles não é que eles são frequentantes assíduos na igreja. Não, não são. Muitos Sim. deles são ateus mesmo. Não praticam. Entendeu? De repente você vai ver ele uma vez no Natal, no batismo de uma criança, de um parente, do irmão, sobrinho, né? Então, de repente, Sim. você pode ver ele lá. Mas não é comum você ver eles estarem na igreja com frequência. É interessante a gente falar para quem está nos assistindo que
as religiões monoteístas, né, o judaísmo e o islamismo, eles crescem muito. E Sim, crescem com tradição, passando de geração em geração, só que a diferença deles para o cristão, e principalmente o católico, é que eles ensinam os filhos e os netos, né, a guardar as leis e os mandamentos que sim, cada uma das religiões seguem. O exatamente. cristianismo tem essa coisa que você estava falando, Joedson, de simplesmente passar a tradição. Não ensina Sim, o fundamento daquilo, né? Então aqui eu não exatamente. estou dizendo que o muçulmano, o islâmico, ele está certo, não é por aí. Só estou querendo dizer que eles passam o fundamento daquilo. Então, aqui na Europa a gente encontra com muitos muçulmanos e judeus até, eles sabem o fundamento da fé deles. E o cristão, não. Sim, Então, religião por religião, tradição por tradição, ele acaba encontrando coisas mais interessantes, né? E sim, sim, se sim. afasta do Cara, caminho. e é interessante, porque quando eu cheguei aqui, então eu chegava para alguém, às vezes um italiano, e falava assim, ah, mas o que você é? Ele perguntava para mim. Eu falava, não, eu sou cristão evangélico, né? Aí ele olhava assim para mim e falou, não, então, mas como que é isso? Né? Aí você ia falar e falar, não, então você é testemunho de Jeová? Porque testemunho de Jeová tem bastante aqui, né? Eu falava, não, não sou testemunho de Jeová, é assim. Ah, mas quais são as diferenças? Aí eu vou explicar as diferenças, né, do catolicismo, né, para nós. Sim, E muitas vezes eles falam, ah, então você é evangelista, né? Porque eles chamam de evangelista, alguns chamam de evangelista, né? Porque eles pegam um pouco o João Batista, pegam né, os apóstolos, eles ligam nisso. Então, aí você fala, entendeu? É interessante, é muito interessante. Cara, às vezes não é você chegar na pessoa, porque se você chegar nele, como funciona o italiano? Você, para pregar o evangelho para ele, você não pode abordar ele na rua, entendeu? Não funciona é, assim. Para você conquistar ele, você tem que fazer uma amizade com ele. Ele tem que te sim. conhecer primeiro. Ele tem que ter confiança em você. O italiano ele chega a um ponto de ter confiança em você que ele é capaz, alguns são capazes de dar a chave da casa dele para você, entendeu? Hum, Para você ficar à vontade. Mas só que ele tem que ter confiança em você, até você poder começar a falar de Cristo ou convidá-lo. Eu tinha um pastor que falava assim que era o pré-evangelismo, né? Que é você convidar a pessoa para vir na igreja, né? Aí o pré-evangelismo. Realmente você está é, convidando que a pessoa venha para ouvir de Cristo, né? sim, E esperando que o Espírito Santo possa tocar no coração dessa pessoa, né? sim. Então, é um pré-evangelismo. Esses modos, sabe? Enquanto ele não te conhecer, ele não vai olhar para isso. Ele não vai olhar para você. Ele Legal, não vai é. olhar. Isso a gente vê por toda a Europa também, que é essa questão da pessoa ver o Cristo em você. Porque Exatamente. o cristianismo histórico, eles já conhecem. E conhecem até mais do que a gente brasileiro, né? Exatamente. Muito mais. Muito mais, Muito porque mais. passou por aqui, passou pela Itália, né? Os romanos foram eles que crucificaram Cristo. E Paulo esteve aí, tem uma carta na Bíblia só para eles. Poder, Exatamente. O teu testemunho vai fazer a diferença. o Às testemunho vezes vai fazer não diferença. às vezes não é você abordar direto. Eu, bem rapidão aqui, te dou até um testemunho que aconteceu comigo logo uma vez também. Eu tinha um colega que sempre chegava, para você ver, eu chegava no meu trabalho, aí ele perguntava como eu estava, eu falava, não, tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Um dia, tanto eu falar assim, ele chegou para mim e falou, João, deixa eu perguntar um negócio para você, posso perguntar? Eu fico à vontade. Ele falou assim, mas você não tem problemas, não? Você sempre chega aqui e fala que tá tudo bem, né, graças a Deus, tudo bem, tudo bem. Quer dizer, despertou uma curiosidade dele, porque eu só chegava e não chegava reclamando, porque eles chegam reclamando das coisas, né? E eu não Sim, reclamava, eu chegava, não, tá tudo bem. Eu falei, não, eu tenho meus problemas sim, só que eu tenho uma coisa mais importante que vive em minha vida, né, que é Cristo, né? Então aí sim. você vai começar a falar para ele, né, sobre isso, né? Interessante. Entendeu como acontece a abordagem? Bacana. E esse tempo todo que você está aí, esses anos de experiência, Joedson, eu acredito que te trazem assim um profundo conhecimento do país, de como é que funcionam os relacionamentos, né? Sim, bastante coisa. Posso dizer bastante coisa, né? São 15 anos aqui, você aprende muito. Aprende muito, ainda mais que você vive não somente a parte, não vou dizer somente pessoas de outro país, porque os que vieram de outros países aqui, eles também estão aprendendo com os daqui, né? Como viver Sim, aqui, né? Mas aqui nós temos pessoas, não somente, eu estou no norte, mas tem muitas pessoas do sul,
aqui também. Então você começa a confrontar, aprender a conviver com eles, né? Ver as diferenças entre o sul e o norte, como você deve se comportar aqui com as pessoas daqui, né? Você começa, tem que tentar entender, você tem que se socializar com essas pessoas. Bacana, bacana. A gente costuma usar um termo que é a contextualização, né? Exatamente. Você Contextualização. entrar bem dentro do contexto deles. Agora, Joedson, eu queria saber a respeito um pouco dos seus ministérios. Como é que você atua aí? Você falou de igreja, mas tem essa questão de que a igreja é distribuída em congregações. É, você visita as Sim, sim. congregações? Quais tem células? Fala um pouco dos seus ministérios aí, como é que você trabalha para gente? Sim, sim, ok. Não, é assim, nossa igreja, né, nós temos 3 pastores, eu sou membro de igreja, como eu disse para o Cleiton no início, eu quero que vocês entendam também, eu sou missionário como todo cristão é missionário. Eu prego a palavra como todo cristão tem o dever de pregar Cristo. Né? E, assim, eu trabalho hoje, nós trabalhamos com a igreja, que nós chamamos de igrejas satélites, né? Que, na verdade, a igreja tem a sede, né, onde começou, só que começou a se estender em outras cidades, né? Porque as pessoas, às vezes, que frequentavam e membros da igreja não moravam tudo na mesma cidade. Então, isso vai abrindo espaço e as pessoas de outras... Às vezes, tipo, eu moro em Beluno, né? Então, tem outras pessoas aqui que se converteram, tem outros membros também. Então, começou um trabalho aqui também. Essa questão da igreja satélite, a igreja chamada, a igreja mãe, ela sustenta também, a igreja ajuda, né? Sustenta igrejas menores, entendeu? Então, hoje nós temos 4 igrejas assim. Estamos trabalhando desse modo, no qual os pastores, eles giram as igrejas. Eu não sou pastor, vou explicar para vocês, mas eu sou responsável, no caso, eu sou responsável da música na igreja local, onde eu trabalho. Participo também de um grupo da igreja sede, que eu sou músico e participo com esse grupo, chama Orem. E esse grupo, a gente tem desde a parte de louvor e adoração, como também fazemos evangelismo também. Teve muitas vezes que o grupo tocou na praça. Nós conseguimos a praça da cidade e fomos fazer evangelismo na praça, através do grupo, entendeu? Sobre a questão de a igreja também trabalha com células, okay? No momento do Covid, a gente teve que adaptar, né? Acho que o mundo todo teve que entrar no sistema online, internet, Sim. fazer as células online, né? Eu sei, o objetivo principal não é esse da célula. A célula, na verdade, é você fazer no lar, convidar teus vizinhos, convidar as pessoas para ouvir a palavra, mas no momento que nós estamos vivendo hoje, nós temos feito online. Tá? Certo. E tem trabalho com jovens, a igreja já trabalha no sábado com jovens, não sou eu responsável com jovens, adolescentes. A igreja, para você ter uma ideia, nossa igreja aqui em Beluno, nós temos 3 anos como igreja, 3 anos. Nós começamos com uma célula, ok? Não te contei isso, eu conto agora, que de repente pode ser interessante. Nós Sim. começamos com uma célula. Nós éramos em 8 pessoas na célula. Okay? 8 ou 9 pessoas nessa célula. A célula ela começou a crescer, ela passou de 8, 15, 20, nós já éramos em 20 na célula, até que nós chegamos numa questão que nós não tínhamos mais espaço. É difícil você colocar 20 pessoas nas casas, em apartamentos, começa a ficar um pouco Sim. complicado. Então foi quando nós vimos o local e começamos a igreja. A igreja tem 3 anos, nós partimos de 4 anos com a célula, vamos colocar o início da célula, 4 anos, começamos com 8, hoje nós somos em 40. Entendeu? Legal. E estamos crescendo, graças a Deus estamos caminhando. Então, hoje sim, eu trabalho com a música na igreja, como disse para você, trabalho com esse grupo, participo das células, do culto de oração, não sou responsável, só sou responsável da música hoje na igreja. Ok? Legal, legal, muito bem. Joedson, então entrando já agora na questão do curso, porque aqui você está dando uma explanação para a gente, né? Um pouco sobre a Sim, Itália, um pouco sobre o seu ministério, mas no curso, que é esse módulo da Escola de Missões do Canal Missões da Europa, você vai com certeza se aprofundar muito mais nesses assuntos. Aliás, o curso, ele chama-se Primeiros Meses na Itália, né? sim. Como é que vai ser esse curso? Conta pra gente um pouquinho do que você vai falar. Ajuda o pessoal aí
Entendeu? Dá um gostinho de pizza italiana, lasanha. Bem, é assim, o curso a gente vai levar muito, muito numa conversa também, né? Com as pessoas também. Mas, é assim, as pessoas muitas vezes chegam aqui e não sabem onde correr, que coisa fazer, entendeu? No que ela poderia melhorar o italiano dela, ela pode fazer também. E porque no momento que a pessoa chega aqui, ela está esperando uma cidadania, né? No caso do que está tirando a cidadania dele, fazendo o processo, e o que fazer, né? Então tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para você se preparando para o dia a dia. É o que eu vou falar um pouco também para eles conhecerem um pouco questão política, entendeu? Para as pessoas se socializarem, certo? Com o local, como agir. Uma questão também assim, quanto custa, né? Que nós já conversamos lá no vídeo que nós fizemos. Mas Sim. como que eu faço para procurar um trabalho? Como que eu faço para procurar uma casa, né? Como funciona? Quais são os caminhos? Entendeu? Uhum. Então, praticamente, eu vou dar uma diretiva, né? Desculpa se eu estou falando uma palavra em italiano no meio, tá? Se eu Não, falar, tá você pode tudo me bem. corrigir, entendeu? Então, a gente vai dar uma direção. A gente vai dar uma direção para as pessoas também saberem, não ficarem no escuro, né? Às vezes as pessoas estão no Brasil, elas já podem ir adiantando, já podem ir preparando muita coisa para quando chegar aqui, elas já não chegarem tão perdidas, entendeu? Tão perdidas. Legal. Porque tem uma questão da adaptação e conhecimento também. Entendeu? Tem muita coisa. Legal. Então, assim, tô te dando colocando só um pouquinho de sal nessa carne, assim, entendeu? Pitada. Bacana, bacana, Jadson. E é muita coisa realmente sobre a Itália, né? Só essa questão aí que você já estava ensinando para gente, essa questão da diferença do sul e norte serem dois Sim, países diferentes, né? Praticamente em sim, nível de sim, cultura, é muito sim. bacana isso. E você também, a sua família, sua esposa, você falou para mim, ela tirou a nacionalidade, né? Italiana. Sim, 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 sim. Bem, hoje nós todos aqui temos a cidadania, né? Eu também tenho, Certo. eu tirei também uns anos atrás, toda a minha família. Mas tem uma questão também que eu vou explicar no curso como funciona isso, porque às vezes as pessoas perguntam, mas e se eu quero trazer meu pai, se eu quero trazer minha mãe, ou se eu ver meu irmão, como que funciona? Como que eu devo fazer, né? Então, tudo isso aí nós vamos explicar também, entendeu? Tentar, assim, trabalhar com as pessoas, as curiosidades também, né? A gente puder responder, nós estamos aqui para auxiliar, entendeu? Como Legal. funciona para missionários também, porque tem essas questões também, né? Muitas vezes, claro que às vezes pode vir algum missionário que tem interesse e ele não tem direito à cidadania, vou colocar italiana. Tem os É, meios também, tem os modos. Entendeu? Tem os legal. caminhos, né? Legal. Só uma curiosidade sobre a questão da cidadania italiana. Ela é, até onde eu sei, e se você puder já responder a gente isso aqui hoje, ela não tem um limite de hereditariedade. Não sei nem se seria esse o termo. Exatamente. Exatamente. Ela Como não é? tem. Fala pra Ela gente um não é pouquinho como, por disso aí. exemplo, te dou um exemplo, com a portuguesa, né? Que eu também tenho Uhum. origem portuguesa também. A portuguesa, ela Certo, te dá até a terceira geração, certo? Só até a certo. terceira geração. No caso, a italiana, não. A italiana pode ser o bisnono, desculpa, o tataravô, né? E por aí para trás, não tem problema. A questão são datas, porque na cidadania italiana, ela tem uma lei, né? Que mudou, que antigamente é a lei de 48, se não me engano, é 48 ou 58, tem que ver a data certinha, desculpa Hum, a data agora, me fugiu. Mas ela antigamente, não dava para, se tua descendência, tua raiz vem da mulher, entendeu? certo. Não tem umas questões, existe, a pessoa consegue, mas através de meios judiciais, né? Tá? Entendi. Consegue. No caso, depois, não. Depois de 48, acho que é 48. Depois dali em diante, não. Aí é a mulher normal, mas quem nasceu antes tem uns trâmites nisso aí também, Pronto. tá? Entendi. Tem outra questão também, já vou ter te dar uma dica também. Todos os meios têm, quando não é natural, pode ser por judicial também. Quem tem descendência de famílias da região, do estado de Trento, que é mais aqui em cima. Porque Certo. Trento não pertencia à Itália, pertencia à Áustria,
entendeu? Depois que ela conquistou, passou a ser território italiano. Mas quem nasceu ali, que tem família que vem descendente da Áustria, ali é só através de meios jurídicos. Mas existe também a possibilidade. Então isso aí é interessante para quem está no Brasil. Existe. É mais longo, mas existe. O processo é mais longo, mas existe. Pronto. Isso é muito interessante. Então você que estiver interessado, clica aqui também no link da descrição, que vai ter um link aqui embaixo desse vídeo dizendo a respeito mais desse curso, de quando ele vai começar, quanto tempo o curso vai durar, e como é que você faz para se inscrever. No link aqui na descrição você vai entrar em contato com o pessoal aí do canal Missões na Europa, que vai te dar informações sobre isso. E aí, o que o Joedson vai falar, o que ele já deu aí uma palhinha pra gente, é que muita gente no Brasil, às vezes, nem sabe, mas tem alguma descendência italiana, né? E mesmo que for distante, então, pode resgatar isso, e é uma forma fantástica de você conseguir vir para a Europa, legalizado, trabalhar, e, enfim, desenvolver o seu ministério, o seu chamado. Joedson, eu queria que você falasse agora um pouco, que você direcionasse aí uma palavra para a igreja brasileira, a respeito da importância de missões na Itália, o quanto a Itália carece do evangelho. Nós já falamos aqui hoje nessa nossa conversa que o país, que é um país da igreja católica, é um país onde o Papa está lá dentro, no paísinho dele lá, mas a Itália precisa de missionários? Fala com a igreja brasileira aí. Usa agora aqui esse canal. Fica à vontade para falar. Ok. Aproveita esse momento aqui. Seguinte, a igreja precisa de missionários. Precisa de pessoas compromissadas com Cristo e com o Evangelho. Porque, veja bem, a Itália, número de cristãos evangélicos aqui na Itália não chega a 1%. Para você ter uma ideia. Por mais que tenha igrejas que, eu disse que no Sul chegam a 4 mil membros, mas a Itália não chega a 1%. Tá? Então, é uma terra, assim, que precisa realmente de pessoas que queiram realmente falar do amor de Cristo. Eles precisam, é um povo que precisa conhecer o amor de Cristo. Não conhecer a religião, não conhecer a igreja, mas conhecer quem é Cristo. Entendeu? É conhecer, aprender a... eu ouvi falar de Cristo, mas é muito diferente ouvir falar de Cristo e andar com Cristo. E isso o povo aqui precisa muito. Sabe, o povo... eu não sei se eu encontro as palavras para te dizer certinho, mas é um povo que necessita muito de Cristo. Muito, muito, muito. Qualquer lugar aqui da Itália, eu não vou falar só do norte, né, que é onde a gente mora, eu sei que é menor o número ainda do que o sul, mas precisa de Cristo. Isso é a palavra que eu deixo. Se você tem esse chamado, se você sente esse chamado da parte do Senhor, venha, porque aqui precisa. E muito. Legal, Jetson. E você falando isso, eu me lembro do texto de Atos 1:8, e você falando me veio muito isso à cabeça, que o que Jesus falou foi: e ser-me-eis testemunhas. Então, a história do cristianismo, a Europa, a Itália conhece, mas o que falta é a presença de testemunhas, né? Sim, sim. Você veja, né, cara, a Europa foi um dos lugares onde mais enviou missionários, e hoje não envia nenhum, e é o país que mais está precisando de missionários, né? Hoje, ao contrário, porque foi a Europa que mandou missionários para a América. Ela foi evangelizada através dos europeus, né? E hoje é o contrário. Hoje a coisa está precisando, está sendo ao contrário e está precisando. Sabe? Estão precisando. Muito bem. Então você aí, pastor, você irmão em Cristo, você que é cristão, que vive no Brasil, volte um pouco seus olhos, as suas orações para esse continente, volte seus olhos para a Itália, um país que passou por grandes experiências, que teve o conhecimento do Evangelho, mas que hoje necessita de missionários, sim, necessita de testemunhas, de pessoas que tenham contato com Cristo, que tenham experiências com o Salvador, para vir aqui e mostrar, manifestar o bom perfume de Cristo, né? Por onde passar, por onde chegar. Então, fica aí essa dica para você, líder também brasileiro, que possa mobilizar a sua comunidade, mobilizar a sua igreja para apoiar missões na Europa. E quem sabe, aí na sua igreja,
ou você mesmo que não é um líder, mas tem na sua igreja aí alguém, um jovem, uma jovem, ou um senhor, uma senhora, que sente o desejo de vir para a Europa, que sente o desejo de vir para a Itália, especificamente é o país que estamos falando hoje, e que você possa agora olhar com outros olhos para isso, né? Desmistificar essa coisa de que a Itália não precisa de missionário. Está aqui um missionário que vive na Itália já há 15 anos, dizendo para a gente aí a realidade desse país. Então, para mais informações sobre a Itália, sobre esse curso, clica no link da descrição. Para aprender italiano, tem outro link aqui também que você pode clicar, e esse curso ele é voltado também para ajudar missionários, não só a língua, mas os recursos aí são para o campo missionário. Então, clica aqui, se envolva com missões, se envolva mais com a gente. Joedson, quero já te agradecer pela sua disponibilidade de dar aí as informações. E se você quiser fazer alguma consideração final, fica à vontade. Não, seria praticamente isso mesmo, né, a questão dos missionários, e pedir para aqueles que não podem vir, que estejam orando por esse país aqui também, tá? A oração é muito importante. A oração move montanhas. E eu agradeço, primeiramente eu que quero agradecer, né, por essa oportunidade aqui de estar falando, né, com as pessoas que estão ouvindo, estão nos ouvindo, ou que estão vendo. Eu agradeço realmente por terem dado esse momento, entendeu? Esses minutos que nós passamos aqui, né, Cleiton? Foi muito bom. É isso aí, é isso aí. Pronto, então fico muito feliz com essa entrevista. Joedson, agradeço a você e um forte abraço até o curso sobre os primeiros passos na Itália. Isso aí, abraço a todos.